Abel, mais uma vez. Mais uma vez no aqui, nosso meu amigo. segundo episódio do Pod Plus. O Pod Plus é um podcast de bem-estar e saúde. É uma aventura, né, que começou nossa nos tempos da pandemia. A gente inicia hoje, né, nosso segundo episódio com um convidado especial, com o Alexandre Cataoca. Mas antes da gente introduzir, eu queria fazer o nosso merchan. Exatamente, queria agradecer o nosso patrocinador, a GCA Estética, que está nos proporcionando esse novo projeto, esse nosso bate-papo, essa nossa resenha de final de tarde. E além disso, eu gostaria que você, por favor, para dar força para nós, inscreva-se no nosso canal, dê um like. Dê um like que e vamos lá. Ajuda. Alexandre. Abel, apresenta o Alexandre um pouquinho só, mas não fala muito. Não, porque ele tem tanta história que a gente precisa tirar as histórias dele. Alexandre Cataoca é um grande cirurgião plástico, uma pessoa que tem aí uma carreira brilhante, pautado no trabalho sério, né, ético. E quando nós resolvemos convidá-lo para o nosso segundo Pod Plus. Será que ele vai aceitar? Será que não vai? E aí você Eu achei que ele não fosse aceitar. Eu fiquei meio assim, né? O momento não tá muito propício. Olha, já deve ter uns 3 voodoos. Pelo amor de Deus. Ele deve ter uma coleção de voodoos. Tá tomando banho de sal grosso todo dia. Mas aí você, de uma forma muito gentil e prontamente aceitou, o que nos deixou muito feliz. Eu quero te dizer só uma coisa, que eu acho que, antes da gente começar a molhar nossas palavras aqui, muito obrigado. Porque realmente, assim, nós vamos aqui hoje conversar sobre vários assuntos, mas vão existir alguns assuntos que eu acho que são importantes, que o Piazza a gente vai estar pautando aqui no meio da nossa conversa. Tá bom? Mas olha, muito obrigado já de antemão pela tua presença. É isso. Não, eu acho que só não de jeito nenhum, a gente não vai ter pauta, não vai ter papo. Não. Só no bate. Pauta, na verdade, é pra perguntar desde até a inclusive. Mas, Alexandre, como que você habitualmente é chamado? É Alexandre, Cataoca, né? A maioria é Cataoca. Cataoca é seu sobrenome. Que é do seu pai. Do meu pai. O seu pai é o quê? Ele Nisei. Nisei. Meus avós japoneses mesmo vieram pra cá. Eu sou Sansei, né? Na verdade, eu sou Ainoko, né? Porque minha mãe é brasileira total. Eu sou um mestiço, né? Então, eu sou um Ainoko. É uma terceira geração. Não sou um Sansei aí. Legal. Ô, Alexandre, fala pra nós. Desculpa, Cataoca. Fala pra nós. Pelo amor de quando Deus. você, assim, pensou em fazer medicina, como foi seu início, né, na medicina? Como é que foi esse início de Primeiramente, estudos? obrigado pelo convite, tá? Não teria como eu não aceitar, vindo dos dois amigos aí. É uma grande honra estar aqui com vocês, batendo esse papo. A gente podia estar numa mesa de bar mesmo. Não vai faltar. Não teria Mas vamos problema convencer algum. ainda que a gente possa trazer alguma coisa. Sem problema nenhum, tá? Mas de verdade, de coração mesmo, muito obrigado, tá? A minha paixão pela medicina foi uma coisa meio louca, que a grande maioria tem essa paixão desde criança, né? E tem esse chamamento desde criança, e não foi o meu caso, né? Meu caso, desde a escola, eu pensava em ser policial, né? Minha vida toda eu pensei em ser policial ou bombeiro, alguma coisa assim. E tanto que eu prestei a escola da Polícia Militar de Oficiais do Barro Branco, né? Eu passei, isso daí foi em 96. E eu vi que não era aquilo que eu queria. Depois de tudo, você prestou FUVEST, né? E passou na FUVEST, Barro Branco e não quis. Não, o Barro Branco era pela FUVEST. Naquela época verdade. antiga, hoje não né? é mais. Hoje não é mais. Hoje não é mais, hoje é separado. Não, hoje é separado, né? Na minha época ela foi pela FUVEST também. Na nossa época, né? Que na verdade nós somos mais ou menos contemporâneos. Contemporâneo, então. Não, mas era isso. Não, mas né? era pela FUVEST, é verdade. Na época eu passei e vi que não era aquilo. E aí eu fui prestar medicina. No ano seguinte passei numa faculdade particular, mas meus pais estavam passando um momento econômico ruim, né? E aí eu não pude fazer. A faculdade foi uma grande frustração na época. Eu falei, putz, eu vou abandonar isso aí, vou fazer alguma outra coisa, né? Eu vi que não, né? Eu acho que era a minha paixão, vou fazer medicina. E aí estudei, cursinho, aquela coisa dos adolescentes começando a vida adulta. Você fez o quê? Você fez Tamandaré? Fiz etapa. A Fiz etapa da São Joaquim. Da São Joaquim. Porque ou era ângulo Tamandaré ou era etapa São Joaquim. Exatamente. Quem é de São Paulo é isso, né? Ou é ângulo... Rapaz, é verdade, desculpa. Quem é de São Paulo? O objetivo é lá paquerar as meninas do etapa na saída. Mas O objetivo era mais folgado. Era muito mais tranquilão. Perdão, de mas era mais tranquilo mesmo. Passei no etapa, prova de bolsa e fui fazer.
passei na medicina, fui para Marília, para Estadual de Marília, e lá eu vi que realmente minha paixão era a medicina. Gostava de trauma, ficava na sala de emergência desde o primeiro ano. Eu faço o adendo, né, que a Faculdade de Medicina em Marília foi a primeira faculdade a ter o PBL, que é o Problem Based Learning, que você entra no hospital logo no começo, né? Era 100% PBL? 100%. Foi a primeira faculdade... Que era 100% PBL. Isso foi em 1998, foi a primeira faculdade 100% PBL. A gente recebia o pessoal de Maastricht, recebeu o pessoal de Harvard, porque eles que davam as tutorias pra gente começar... Pra fazer o PBL. Pra fazer o PBL. Na época foi uma revolução. A galera... Currículo médico. Eu lembro que eu fui pro HC lá pra USP, né? E o pessoal falava, você acha que você vai aprender alguma coisa? Eu ficava nessa dúvida. Será que eu vou aprender alguma coisa Você não mesmo? tinha laboratório, né? Não tinha aula. Era só caso clínico, né? Aí ia pra laboratório pra estudar anatomia. Mas você ia sozinho? Tinha um tutor só, mas não tinha um professor. Eu não tive aula de anatomia. O que eu tive foram tutorias que a gente discutia casos clínicos em cima de peças anatômicas. Então era uma coisa muito louca que pra mim eu falei, será que eu vou dar certo nisso daqui? Hoje tá assim, Alexandre? Tá. Hoje continua 100% PBL. A mesma coisa, a FAMEMA continua a mesma coisa. Não mudou o currículo. E foi uma coisa muito louca que passaram os tempos e a gente viu que se equiparava. Eu tinha muito contato com o pessoal do HC, da USP, da Paulista, e a gente via que não fazia diferença. O que faz a diferença é o aluno, né? Eu acho que em qualquer faculdade, né? Eu acho que quem faz a diferença é a pessoa, é aquilo que ela quer aprender. E foi nesse começo que a gente começou a trabalhar dentro do pronto-socorro. Comecei a gostar de trauma, entrava em tudo quanto era cirurgia. Vi também que eu gostava muito de cirurgia torácica, drenava tórax, fazia traqueostomia, amava isso. Era uma coisa que eu amava. Quer dizer, cirurgia era certeza. Certeza. Ou era oncológica, ou era trauma, tórax, alguma coisa aí. Foi quando no 4º ano conheci o Dr. Hélio Pauliello, comecei a entrar em muita cirurgia com ele. Foi quando eu mudei de ideia. Eu falei, a plástica engloba tudo. Sim. Desde tumores, que eu gostava de oncológica, reconstruções, tudo. Isso é uma coisa interessante. Eu fico imaginando isso. A gente, muitas vezes, na vida, a gente tem certos momentos que a gente encontra as pessoas. Sim, e isso modifica as nossas vidas. Do nada. Eu acho que, cada um tem a sua, né, a sua religião, a sua crença. Mas acho que, de vez em quando, Deus coloca as pessoas na nossa vida e do nada muda a sua vida. Quer dizer... a gente tem que rezar, outra crença, fazer para que o Deus coloque no nosso caminho pessoas que nos mudem, né? E eu acho que o Dr. Hélio que... Fala, Bel. Não, eu acho que isso que você colocou é fundamental, né? Eu acho que nada na vida é por acaso. Não é por acaso. Exatamente. Isso aqui não é por acaso. Não é por acaso. E foi isso que eu senti. Quando eu comecei a entrar na plástica, eu falei, tem tudo que eu gosto. O pessoal vê a plástica. Outro dia teve um professor da USP, eu dei uma entrevista, ele falou, pra mim plástica não passa de cosmético. Eu fiquei muito triste, porque foi logo depois de uma entrevista na Cultura que eu dei, que eu falei sobre prótese peitoral masculina e tal. Ele falou, não deveria nem ter essa pauta aqui no Jornal da Cultura, porque plástica é futilidade, é bobeira. Fiquei triste, sabe? É uma coisa que me pegou. Eu falei, mas a gente muda a vida de tanta gente, né? E um cara catedrático, professor titular da USP, falar um negócio desse. Cataoca. É muito interessante isso. Você sabe que eu tenho a sensação que a gente está aí há quantos anos de cirurgia plástica no Brasil e no mundo, com grandes professores, grandes... Sim, ícones, né? Essa imagem continua ainda. Mas então... É culpa nossa, cara. Nossa, a gente não consegue tirar essa imagem. Foi ótimo que você entrou nesse assunto, sabe por quê? É culpa nossa, dessa banalização e vulgarização que muitos profissionais fazem da cirurgia plástica. Essa coisa de ser tudo muito simples, de eu sair de um procedimento, eu tô gordinho e mostrar uma foto do meu abdômen trincado... Isso banaliza sim, isso vulgariza a cirurgia plástica, fazendo com que até professores nossos achem isso. Eles acham realmente que nós somos os vulgares da medicina. Os dinheiristas, né? Tem essa imagem. Sabe, é aquela imagem do cirurgião das 4 operações, né? Isso, o MALP, né? Mama, abdômen, lipo, nariz, e prótese. É isso mesmo. E na verdade a gente mexe do cabelo... Tudo. Ponta do dedo o cirurgião plástico, né? E eu falo sem modéstia, é o cirurgião plástico, é um cirurgião completo. Um bom cirurgião plástico é um cirurgião completo. E eu busquei a cirurgia plástica para isso. Interessante. Vamos só cirurgião plástico bem formado. Bem formado. Vou te contar uma história pro Cataoca e pro Abel. Olha que interessante. Eu era quinto anista,
E a gente trabalhava com o professor Henrique Walter Pinotti, falecido, um excelente ícone. médico. Trabalhava na clínica privada dele. Uma vez a gente estava passando na UTI, eu não lembro quem, então não vou citar os personagens, mas estava internado uma paciente, isso era umas 11 horas da noite, e chega um médico, todo assim, parecia que ele estava indo por uma festa de gala, todo colorido, cheio de sei o quê. Aí ele foi conversar com o professor Henrique Walter Pinotti naquela época, e falando com o professor Henrique, não sei o quê. Aí o professor falou, você é o quê? Ele falou, eu sou filho da paciente. Ele falou, e você faz o quê, né? Esse horário no hospital? Não, eu sou médico. Assim, eu lembro como se fosse hoje, na hora que ele parecia um carro alegórico, o médico. E ele falou assim, eu sou cirurgião plástico. Na hora, eu percebi um preconceito grande da equipe toda em relação a ele. Porque assim, o perfil dele, ele mesmo maculou a imagem dele. Sim. Aquele jeito todo aparecido. Aí eu fico pensando, peraí, mas será que todo cirurgião plástico precisa ser assim? Quem ensinou isso pra nós? Eu acho que, sei lá, eu acho que essa imagem... É o estereótipo. É um né? estereótipo que, infelizmente, uma parcela dos nossos pares cultivam, né? O cirurgião plástico, ele é um profissional, são 5 anos de residência. Não é quase uma outra faculdade. Sim. Né? E isso precisa ser valorizado. Agora parece que vai ser 6, né? Porque a cirurgia geral vai passar por 3 anos. Então, assim, vai ser outra faculdade para você ter uma formação dessa. A questão é que isso precisa mudar. E aí é que entra você, né, cara? Aí é que entra você. Do peso do Alexandre. Aí é que entra você no momento. É importante salientar. Hoje você está tendo um cargo na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que está justamente para estar. Não gosto de usar a palavra fiscalizar. Não, a gente está balizando somente o que o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está fazendo. Ô Alexandre, né? Deixa eu só voltar um pouquinho, Abel. Vamos lá. Porque assim, o Alexandre ele começa, conta para nós lá o trauma e passa, né, com o Dr. Hélio. Aí o Hélio, além do Hélio, outros com certeza o inspiraram. Sim. E aí a gente sabe do seu passado grande, não só passado, mas a sua assim, grande fomento em relação aos seus cuidados com coisa de peritagem. Então... Quando é que você entra... Aí depois ele vira da Débora. Eu acho que essa ideia de... Nossa, vem uma história muito triste nessa época. Por que você entra nesse meio? Vem história triste, Ale. Isso em 2004, eu tive um processo de pronto-socorro. Eu atendia numa cidade próxima de Marília, chamada Cândido Mota, do lado de Assis. E eu fazia plantões lá, né? Eu já estava na cirurgia geral, fazia plantões de porta, de pronto-socorro. E num belo dia faleceu um paciente comigo, né? Mas assim, como acontece em porta de pronto-socorro, né? Faleceu, a gente fez tudo que podia fazer e ele faleceu na minha mão. Eu recebi um processo em 2005, né? Desse paciente. E pra mim eu tava tudo tranquilo, porque eu não tinha culpa nenhuma, né? Ele faleceu, um paciente idoso, trabalhador da roça. E foi colocado que foi por conta de um soro fisiológico 500 ml que eu fiz no paciente, juntamente com Buscopan, que matou o paciente. Bom, isso foi pra perícia médica. E na perícia médica, um colega cardiologista sem formação em perícia médica deu de que eu agi com negligência, imperícia e imprudência. Que louco. Mas como? Que loucura. E tudo baseado em trabalhos meio loucos. Ele buscou uma ficha do paciente no bom OBS, isso que o perito não pode fazer. Na verdade, o perito ele não busca nada, né? Ele não é investigador, né? Ele não é da polícia, né? Foi aí que comecei a estudar perícia. Só para terminar essa história, eu fui combinado, tá? 450 mil reais no começo da carreira. Amigo. Foi para a terceira instância e eu perdi todas as instâncias, né? E infelizmente acontece. Tá? Sim, e aí, parte. Por isso que eu falo, algumas coisas vêm na nossa vida pra gente ter algumas missões também. Né? Comecei a estudar muito. Nessa época eu comia livro, dava muito plantão, mas comia livro. Falei, não, vou fazer plástica, que é minha paixão. Não tinha muitos, ou tinha em São Paulo vários peritos já? Ou era uma coisa que era... Como é que era a peritagem nessa época? Nessa época, 2005, era uma porcaria a peritagem, né? Porque, na verdade, não tinham nem pós-graduações de perícia médica. Nessa época, eu sou especialista, eu sou perito. Era isso, tá? O juiz proclamava qualquer um, chamava e fazia. Não precisava fazer ainda nada. Acontece hoje, ainda existe isso. O Abel sabe que o Abel tá no meio também. Ainda tem isso. Desculpa perguntar, isso paga bem.
Paga bem. Hoje Os é uma dois perícia, lados. Tanto quanto o juiz pede para uma coisa técnica, quanto com... Na verdade, o perito ganha muito dinheiro. Se vive disso, se eu vivesse de perícia médica, estaria bem. Entendi. Estaria bem. Entendi. Entendeu? É óbvio que eu não vivo disso, não, eu sei, né? mas Essa assim, outra... seria um mercado bom. que daria para se sustentar. Até para os jovens aí que pensam, é um mercado muito bom de perícia Mas não médica. é um mercado cansativo? É pesado. É pesado. Eu falo isso porque, então, contando na minha história, né? Aí eu comecei a estudar muito. Falei, não. Eu gostava já da polícia. Eu falei, vou prestar pra medicina legal. Passei na prova de medicina legal na época que eu tava fazendo uma cirurgia plástica. Só que aí teve um grande problema. As provas coincidiam com a minha prova de título de especialista. Eu falei, não, minha paixão é cirurgia plástica. Vou fazer minha prova de especialista. Não prestei a prova, a segunda fase da prova de... Medicina legal. Mas abriu um concurso que nunca tinha aberto mais, que era do IMESC, do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Concursado também. Eu vejo que você coloca sempre IMESC, mas eu achei que não eu sou perito concursado lá. Concursado. Abriu da Secretaria de Justiça, pouquíssimas vagas, acho que 10 vagas pro Brasil inteiro, né? Aquela coisa louca. Eu falei, não, vou estudar e vou passar. Foi quando, em 2009, eu passei lá no IMESC. E a minha premissa foi nunca, mas nunca fazer o que fizeram comigo. Que eu pensei em largar tudo nessa época. Eu imagino a história. Tudo que vocês imaginam em fazer, eu já pensei em ir para os Estados Unidos, pensei um monte de coisa. Porque imagina você, quebrado, levar um fumo desse logo no começo da carreira. Uma coisa que é interessante nesse nosso podcast, a gente além, assim, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo pelo YouTube são médicos. Sim. Mas a gente também tem um público leigo muito forte nos acompanhando. Eu acho que é uma coisa que, assim, não sei o Abel, não sei o Cataoca, é uma coisa que me preocupa muito, porque muitas vezes eu tenho, assim, certeza absoluta que o médico jamais sai de casa com o intuito de cometer qualquer tipo de erro. Seja por negligência, seja por imprudência, ou seja por imperícia. Eu acho isso. Eu não tô aqui para defender, não tô aqui para fazer corporativismo. Mas eu duvido que o cara sai de casa. Hoje eu vou matar um paciente. Sim. Ele sai, dá um beijo na esposa e fala: ó, eu vou pro hospital matar alguém. É como você. Sabe o que eu falo aos meus pacientes? É como você sair de casa de manhã, falar, ó, hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou atropelar um na esquina, meu pneu vai furar no outro quarteirão. Parto dessa premissa. Tudo isso pode acontecer. Eu nunca, sempre. Cataoca, eu nunca na minha vida fui assim, tive interesse, porque assim, acho que o julgar alguém, mesmo sendo juiz, não médico, perito, mas juiz, não é fácil. Acho que na área médica, os pacientes que estão nos ouvindo, né, os leigos que estão... Eu duvido que o médico saia de casa com esse intuito. Eu acho que algumas vezes, como você falou, pode ser um acidente, infelizmente. Pode acontecer. E assim, e muitas vezes eu conheço histórias, graças a Deus ainda não comigo, teve um casinho no HC, mas graças a Deus já passou, mas eu conheço histórias assim, que os pacientes parece que já vão... Ávidos a isso. Então, é isso que se eu pudesse falar, pra quê? Né? Pra quê? Eu acho que assim, ali como você falou nisso na sua vida profissional, teve um processo com altíssimo, né? De altíssimo valor erário, pode acabar com a vida de alguém. A gente e assim, será que era o intuito dele acabar com a vida de alguém? Quer dizer, então assim, a gente toma muito cuidado, né, Abel? Eu não sei se é um assunto relevante, mas eu acho que assim, para você processar alguém, tem que ter uma coisa muito certa, né, daquilo, né? Exato, Catal. Você sabe não que pode ter intuito comercial, erário. Eu acho que a clientela, quando ela é indicada, o paciente dificilmente vai mover uma ação contra você. Concordo com você. Quando ele vem para você, porque viu na rede social alguma postagem, o vínculo com você é zero. O vínculo dele é na postagem, não é igual com o médico. Socorro. Mesma coisa. Não tem vínculo nenhum. Nenhum. Então, e eu te pergunto agora, você fazendo essas perícias, o que você mais vê lá? É cicatriz o problema? O que você mais vê? Fantástica pergunta, por quê? É o que eu passo para a maioria dos cirurgiões plásticos hoje, tá? 70% dos casos que a gente analisa, dos 30 processos que eu faço todo mês, 30 avaliações em cirurgia plástica todo mês, 70% não tem nexo de causalidade, ou seja, não há nenhuma atitude do médico que culminou a insatisfação do paciente.
Tá? Não há Interessante, Nexus. 70%. É muito alto. É muito alto. Então, essa é a diferenciação de uma complicação que pode acontecer numa cirurgia plástica, complicação descrita em literatura, que a gente comprova através do laudo pericial, de imperícia, imprudência e negligência que o médico pode cometer. A importância disso, aí que eu quero chegar no assunto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é: muitos desses, mesmo dos 70% que não há nexo de causalidade, são condenados a pagamentos de danos morais ou materiais. E por quê? Porque se enquadra somente no Código de Defesa do Consumidor, através das postagens e promessas de resultado ou propaganda enganosa. O Catalca, desculpa, Abel, pode falar. Fala. O que a gente observa hoje nesses prontuários que chegam para você analisar, eu tenho a impressão que a maioria deles deve ter lá advogado anexando folha de Facebook, folha de Instagram. 100%. Não é? Hoje eu não falo um processo que não tenha. São 100% dos casos em fotos de Instagram ou Facebook. E muitas vezes nem do próprio médico, de outro médico, falando: olha isso daqui, isso seria a cirurgia que eu sempre desejei e que não foi o que aconteceu comigo. Cataca, uma coisa que eu tenho assim escutado, não sei se é verdade, mas tenho a sensação que seja verdade, é assim, existe uma quebra do relacionamento médico-paciente. Sim. Porque eu vejo alguns casos, infelizmente, cursam com uma evolução muito ruim e o médico e o paciente estão juntos e não acontece nada. Exatamente. E vejo casos que não estão tão ruins, infelizmente pode acontecer, alguns casos que não evoluem de uma forma como a gente gostaria, como o cirurgião plástico gostaria, e o paciente fica completamente assim, revoltado e processo. Fantástico. Então, eu fico imaginando que todo cirurgião plástico, quem está nos assistindo, quer dizer, não, tem que evitar ao máximo a quebra. Não enrolar o paciente, porque nem o paciente mais é bobo. Hoje, com o Google, nem o paciente mais é bobo. Mas assim, a verdade prevaleça sempre, mas acho que não pode quebrar. Não sei se você percebe isso ou se isso não é uma... 100% dos casos, né? Quando há um processo, né? Você teve uma quebra de relacionamento médico-paciente e a empatia para com o paciente acabou. Então, isso é um grande problema que a gente está observando cada vez mais. Por quê? O pessoal está querendo paciente de Instagram e de Facebook. Isso não tem, foi o que vocês falaram. Não tem aquele vínculo do paciente que vem indicado de outro paciente. Esse paciente já tem um vínculo, sim. Tá? Não dá para falar que não tem. Essa quebra de vínculo do paciente do Instagram é assim, ó. É mais rápido. Não existe. Muito mais rápido. Porque o paciente que senta na frente do Pias, na sua, na minha, ele já sabe o nome da nossa secretária. Exato. Ele sabe quanto você cobra, Exato. em que hospital você opera. Isso tudo já vem muito mastigado. Exato. Né? E é difícil você... Veja, eu sou regente de serviço. Eu falo para os meus alunos todos os anos, né? Olha, não vamos ser éticos, vamos ter paciência, Isso. Vamos começar devagar, não é? Mas existe aquela coisa que, assim, ele pega o certificado hoje, amanhã ele já quer comprar um carro importado, quer botar roupa chique, quer fazer uma assessoria de imprensa. Isso é perigoso. Isso Concordo. é perigoso. Nós temos que começar devagar e crescendo, como você fez, como o Pias fez, como eu fiz. Mas eu não tô aqui para ficar dando muito... Lição de moral, né? O que eu acho, eu fico imaginando, Abel Catal, que eu fico imaginando assim, a nossa geração, eu tento ver essas gerações, eu não consigo entender. Pré-boomer, boomer, geração X, Y, millennial, Z. Eu tento entender e não consigo entender. Me falam que tá na geração milênio, já não tá na geração não sei... Bom, que seja. Eu acho que eles são imediatistas. Sim. Não é culpa deles. Acho que a sociedade os construiu assim. Sim. Tá? Acho que quando você conheceu sua esposa, suas namoradas, você também teve exatamente isso. Você foi lá, saber quem era o pai dela, onde que ela morava, aí você não sei o quê. E aí, hoje, essa geração namora pelo aplicativo, pelo Tinder. É pá! Rapaz, esse povo não sabe que é brincar de passar anel. Não, mas eles bloquearam. Ou seja, completamente. é rápido. Você não precisa... O match dá... Ela gosta de música, ela gosta de não sei do que. Aquilo que você demorava 6 meses para conhecer dela, você conhece no aplicativo, num aperto de match. Agora, assim, como a gente faz uma sociedade que namora, que faz as coisas mais importantes pelo aplicativo, não vai fazer medicina pelo aplicativo? Foi o que aconteceu. Justamente. Foi o que aconteceu. Então, assim, não é que... Eu fico sempre nessa balança. Eu acho que eles não conhecem outro caminho, você entendeu? Agora, assim, cabe a nós... É isso que vem a minha pergunta, e acho que eu até me antecipei um pouco.
E depois você pode contar como você entrou na sociedade, como é que você foi convidado para fazer toda essa parte do Departamento de Defesa Profissional. Mas como a nós cabe educar? Como educar uma geração imediatista que quer dinheiro amanhã, que não tem paciência, mas não é que sejam antiéticos. Eles querem... Eles não sabem o que fazer. Então, Ale, mas a gente, né, e eu tenho essa premissa também, se a gente vive em sociedade, a gente tem que cumprir regras dessa sociedade, né? E eu acho que assim, a regra para o médico vem da onde? No Código de Ética Médica. Sim. Não existe outra regra. É ali que a nossa Constituição é essa. Se no Código de Ética Médica fala que não pode mostrar partes de corpos, que não pode mostrar resultado, ou mostrar a intimidade do paciente, poxa, se você está sendo infrator, você tem que pagar por isso. Isso é claro. Ô, Cataoca, mas né? se eu entrar hoje no Instagram, não sei se o Abel, se você... Quase todas as pessoas que eu sigo no Instagram e são cirurgiões plásticos, todos colocam alguma coisa assim. Assim, não. Quase todos. Eu pré e pós, não. Mas coloca o paciente, o resultado... Ou repostagem de paciente. Aplicando o paciente, o Botox no paciente, aplicando Perlane. E gente, assim, que a gente conhece, sabe que é cara bom que não precisa fazer isso. Então, assim, tem muito isso. Mas só que, assim, eu fico preocupado, porque a gente tem, não sei se a palavra é essa, mas, assim, a gente toma muito cuidado para não fazer... pegar algumas pessoas e não pegarem todas, você entendeu? Isso. Aquela frase de antigamente, Pau aos que bate amigos tudo, aos inimigos a lei. Não. Eu acho que isso, o meu grande receio realmente é esse, você entendeu? E eu não acho que muitas pessoas fazem porque acham que não tem noção que tá errando. Sabe o que eu escuto? Escute. O mundo evoluiu, né? Agora todo a mundo rede fala isso pra social mim. é o futuro. Essa é boa. Entendeu? O mundo... A verdade é uma só. O metiolate tem que voltar a arder. Entendeu? E a Havaiana tem que começar a bater. Depois que o metiolate parou de arder, você tá entendendo? né? Acabou a seriedade da situação. Ô Catoca, me fala um pouco aí. Como é que você entrou nesse aí foi uma coisa, da sociedade? Então vamos lá, foi uma coisa muito louca. O Denis, como vocês sabem, ele é advogado, né? E o Denis fazia muita assessoria jurídica, mas não só jurídica, mas acompanhava os processos lá no IMESC também. Batia papo, eu sempre bati papo com o Denis, cabeça muito boa, é um cara assim que eu tenho maior consideração. Num belo dia eu falei, Denis, cara, a situação tá pesada, meu. Eu tô fazendo caso... Na época eu fazia 20 casos de plástica todo mês. O Denis, só pra quem não conhece, Dr. Denis Calazans, é o nosso atual presidente da SBCP, né? Na época o Denis era do Depro, né? Aí eu falei, Denis, o bicho tá pegando aqui, cara. Eu tô fazendo 20 laudos de perícia de cirurgia plástica todos os meses, cara. Eu tô ficando aflito. E a grande maioria tá vindo enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, né? Foi quando começaram as postagens. Isso foi em 2012, 2013, mais ou menos. Quando começa, assim, evoluir o Instagram. 2013, 2014. Depois. Falei, a coisa tá começando a ficar feia, Denis. E aí? Ele falou, puta, cara, eu não sei o que vai fazer, né? Porque isso eu acho que é um caminho sem volta. Beleza. Passou o tempo, num congresso encontrei Denis, inclusive eu acho que tava desembargador junto, a gente bateu grandes papos, eu falei, a coisa tá piorando. O desembargador falou, tá aumentando os processos contra plástico, as condenações estão ficando altas, era condenação de 400, 600 pau. O negócio tá pegando. Se a gente não fizer alguma coisa diferente, vai começar a pegar mais. E aí, em 2019, né, no final de 2019 para 2020, o Denis entrou na presidência. O Afrânio tava no Depro. O Afrânio é um cara fantástico. Que é advogado também. Também é advogado, né? Você é conselheiro? Não, não sou. Eu sou um curioso só. É um prático. Eu sou um prático. Antigamente prático do escritório. E o Afrânio, além de tudo, conselheiro do CRM do Paraná. O cara tem um conhecimento absurdo. O Afrânio falou, põe o Cataoca aqui no Depro junto comigo. E ele era o diretor. O Afrânio, você entrou na gestão do Afrânio. O Afrânio era o diretor e você fazia parte dele. Falei, Afrânio, eu não sei nada de Depro, não sei nada dessa parte de conselho de medicina. O que eu sei é da parte civil e criminal. Isso eu entendo, o resto eu não entendo. Ele falou, não, vamos sentar junto e vamos começar a fazer. Aí eu dei ideia, eu falei, Afrânio, se a geração nova tá fazendo Instagram para detonar antes e depois, tal, por que a gente não faz um Instagram do Depro e recebe algumas denúncias, né? Para mim ia ter 20, 30 denúncias e acabou, né? Por grande coisa eu falei, não, vamos fazer. Aí eu fiz Instagram,
no primeiro dia eu recebi 150 denúncias de médicos. De colegas cirurgiões plásticos mandando, entre aspas, uma queixa de alguém que estava incomodando. 150. Eu falei, pai do céu. Eu falei, Afrânio, meu... Olha o pepino que eu vou Olha entrar. o que aconteceu. A Afrânio falou, Japa, é isso. Eu recebo, né? Só que a gente recebia por e-mail antes, ou carta. A gente não recebia por mídias. Agora você recebe por direct. Ou vai direct. Direct, né? Aí eu falei, pô, Afrânio, e aí? Ele falou, se tiver perna, começa a ver isso daí, vê se tem nexo. Cara, dessas 150 a 150 tinha nexo. O que eu tive de ideia? Eu falei, a gente não tá aqui pra punir, a gente tem que educar. Vamos mandar. Comecei a mandar no direct pros caras, falando, daqui não pode, a gente tá tendo muito problema jurídico e tal. Ótimo. A maioria, 90% nessa primeira leva, catou. Falou, não, vamos tirar. Os caras tiraram. Que bom. Só que os 10% são os 10% que contaminam os outros. Por quê? Todo mundo fala, mas o fulano faz, eu vou fazer. O fulano tem 1 milhão de seguidores, eu vou fazer. Meu consultório tá minguando, tô precisando de grana, mostrando o corpo o que eu vou conseguir. Infelizmente, as pessoas veem assim, né? Só que ninguém vê o outro lado, né? Eu tô do outro lado. Tô do lado da justiça, vendo mesmo os casos. Isso me deixa angustiado, porque o caminho que a plástica hoje, vocês têm conhecimento nos Estados Unidos, o caminho que a plástica no Brasil está tomando hoje é o mesmo que nos Estados Unidos, que nenhuma seguradora quer fazer seguro para médico. Você gasta uma grana absurda se consegue fazer o seguro, quase aquilo que você ganha na cirurgia, entendeu? É esse caminho que os médicos querem, né? E eu não vejo isso como um caminho salutar. Existem algumas especialidades lá que nem querem fazer anestesia, por exemplo. Anestesia, então, costarriquenho, é indiano. Minha filha nasceu lá nos Estados Unidos, né? O anestesista que fez a anestesia dela não é anestesista, é o enfermeiro anestesista que fez a hack. É o enfermeiro anestesista, porque os anestesistas não querem botar a mão. Não. O cara fica numa central de monitoramento, que é uma sala como essa, cheio de câmeras, cheio de monitores, e o enfermeiro fazendo a hack. Então, assim, será que é essa medicina que a gente quer chegar? Então, o intuito do Depro foi aí que o Afrânio quis sair, falou, não, eu tô com muita coisa, Catalca, assume o pepino. Foi numa reunião, tá, no desk ainda, em fevereiro. Falei, Deus, eu não tenho preparo para isso, eu não fui preparado para isso. Não, você tá na área jurídica e tal. O Denis falou, não, Catalca, não tem outro cara. Eu falei, Denis, então eu entro no Depro, mas com carta branca para fazer aquilo que eu acho que é legal. Não que é certo, o que é legal. Que nós pode somos ser certo, claro. totalmente legalistas, tá? Tanto que estamos levando um monte de fumo de um monte de médico querendo processar a sociedade. Todos estão perdendo, porque a gente Vocês colocam um chamado no Depro e ele entra na justiça comum. Contra esse chamado no Depro. E é isso que eu queria chegar, porque lá a gente não tá fazendo caça às bruxas como todo mundo tá fazendo, ou que a gente tá sendo autoritário, não é nada disso. O que a gente tá fazendo é uma proteção para o cirurgião plástico e para o médico, mudando o paradigma que o cirurgião plástico já cai da premissa que é um picareta. Infelizmente, para o judiciário e para muitos pacientes, o cirurgião plástico é um picareta. Perguntar para o Abel e para o Catalca, a gente está passando num momento, não agora, mas já há alguns anos, de uma piora, entre aspas, do mercado médico como um todo. Não só da cirurgia plástica, mas médico como um todo. Por vários motivos, pelo número maior de médicos, por questões de operadoras de saúde, por crise no país, crise econômica. E a cirurgia plástica não foge disso também. Eu não sei, eu tenho a sensação que quando você diminui um pouco a questão financeira, você perde um pouquinho a moral. Tem um filósofo que falou isso, onde cai dinheiro, cai a moral junto. Sim. Eu não sei se isso, que a gente estava conversando um pouquinho antes, essa meio que descambou geral, você vê que todo mundo... Será que as pessoas estão indo atrás de paciente porque tem um desespero do mercado? Será que é fundamental que você faça uma propaganda e procure uma propaganda ética? Eu preciso fazer... por exemplo, eu não tenho Instagram profissional. Eu tenho Instagram pessoal, que eu de vez em quando posto algumas aulas. Mas será que eu preciso ter um Instagram profissional? Senão eu vou ficar para trás. Quer dizer, eu não consigo pegar qual que é a vibe do momento. É uma dúvida que eu tenho. Ou será que realmente o cara, assim, ele se importa mais com o número de seguidores do que com o currículo Lattes?
Que é uma coisa que eu acho que hoje em dia o cara vai perguntar pra mim, Alexandre, você tem pós-doutorado, você tem livre docência, ou você tem quantos seguidores no seu Instagram? Então, assim, será que é a vibe dos tempos? Então, assim, eu não consigo ter essa resposta. Eu não sei se isso é uma coisa mais de pessoas de outra geração. Eu não sei, eu fico imaginando isso. Não é. Você acha verdade, que é uma perda de... É uma perda da característica do médico, né? Hoje, o termômetro não é o currículo Lattes. O termômetro hoje é o número de seguidores que você tem no Instagram. Sim. Quem você está operando, quem você está deixando de operar e o que você está fazendo das cirurgias da moda. Se você não faz a cirurgia da moda, você já está fora. Se você não tem o selo de Y ou Z, você tá fora. Você sabe que me chama a atenção? É aquela paciente que é pra você falar assim, não, doutor, então, eu fui no médico famoso, aí Bam Bam Bam, não sei o que Bam Bam Bam, Bam 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 deve ser um título superior, né? O médico Bam Bam Bam. Coisa do Bambam que ganhou o primeiro Big Brother. Exatamente. O cara Bam Bam Bam. Exatamente. Juro pra você, onde é que fica essa faculdade Bam Bam Bam, que eu até hoje não descobri. Eu fui no médico Bam Bam Bam, que dá entrevista no Fantástico, em tudo que é lugar. Que faz yoga, nada contra yoga, mas que posta. Mas onde eu quero chegar? Onde nós chegamos? O cara que assim, infelizmente, né, para uma parcela significativa, o Bam 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 não é o cara que tem um currículo adequado. Não é. É o cara que sabe, que aparece na mídia, que tem não sei quantos Mas como reverter isso? Então, essa é a minha pergunta. Mas pela minha parca análise, né? Eu não sou um analista de redes sociais, muito menos de marketing, mas isso é culpa da gente. Porque teve uma época que o médico, e principalmente o cirurgião plástico, o neurocirurgião, se afastou demais da população, tendo certeza que era Deus, né? Isso é uma análise que eu faço, desculpa, mas é o que eu vejo, tá? Se distanciou demais. Subiu no pedestal, né? Subiu no pedestal. E muitos colegas ainda o fazem hoje, que são os bambambãs. Os bambambãs. Eles fazem, mas de uma maneira diferente. Eles se vendem. E essa venda de imagem é através de mostrar os corpos perfeitos esculturais que eles fazem. Interessante. Mas sabe o que eu acho também, Takaoka? Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, mais uma vez, eu acho que fica muito claro assim, não é posicionamento preconceituoso, não é posicionamento antiquado, não é posicionamento retrógrado, não é nada disso, pelo amor. Eu quero assim, como a gente colocou, nós estamos aprendendo, estamos batendo papo, é um papo mesmo, pode ser nós estejamos falando besteira, que é um bate-papo, ninguém está dando uma aula, eu não estou dando uma aula, sim, eu estou colocando na mesa. De vista. Mas assim, eu tinha a sensação, eu posso estar enganado, mas eu tinha a sensação que os grandes médicos, de novo, não só cirurgiões plásticos, grandes, quem sou eu? Grandes, mas assim, os médicos que se achavam importantes, professores da época, eles não sucumbiam à mídia. Isso em 1990, 1980. Pelo contrário, sabidamente a mídia era povoada por médicos ditos picaretas. Nem todos, mas assim, eu via que os professores catedráticos do HC olhavam para quem é na mídia muito mal. Ou seja, ele achava que isso não fazia parte o médico não devia estar na mídia. O médico devia estar na sala cirúrgica, na sua clínica, estudando na biblioteca. Essa era a imagem que a gente tinha quando eu me formei médico. Que não faz tanto tempo assim. Que foi cultivada na nossa... E aí você via que na televisão, só ia picareta. Mas é isso. E a gente foi deixando os picaretas. É isso. Se tivesse um sério desde o início, provavelmente a gente teria mudado essa imagem. Mas, Ale, exatamente eu não sei o que vocês Esse acham. distanciamento dos caras, foi o que aconteceu. Mas existe um outro ponto que eu acho que é importante também, é entender que, assim, a cirurgia plástica tem um campo que é a cirurgia reparadora, né? E que precisa ser deixar de ser esquecida como foi. Eu observo que às vezes o residente entra no serviço, ele não perde uma cirurgia de lipoaspiração, de rítido, ele vê todos os cursos de toxina botulínica, de preenchimento, mas ele, quando vai virar um fissurado, você olha do lado, só tem um residente te olhando. Você, quando vai fazer uma craniofacial, a sala tá vazia. Você vai tratar de um queimado, meu Deus do céu, para me ajudar num curativo de queimado é uma bagunça. Então, assim, a cirurgia reparadora hoje é algo que a sociedade tem investido,
a gente tem batido nessa tecla e eu acho que é o caminho para que nós conseguimamos resgatar essa tua ideia, entendeu, Pedro? Mas Bel, eu lembro do professor Pitangui, claro que tem aquele que ama e odeia, alguns o amam, a maioria, acho que ele é um ícone, todo mundo ama ele, mas assim, sempre que ele dava entrevista, ele falava cirurgia reparadora. Era raro ele falar de cirurgia estética em grandes jornais, em grandes televisões. Ele falava ou dos queimados, ele falava ou do criança não sei o quê. É interessante. Por isso ele foi ele tinha esse... Agora, voltando um pouquinho, Cataoca, uma pergunta que não pode calar. Ai. Da onde vem... a gente tá... De novo, eu gosto de ficar ratificando isso do ar, porque assim, tem público leigo e público, né, público médico que assiste nós. Mas assim, a gente não via essas ações tão severas, entre aspas, contra os médicos da sociedade, você entendeu? E nos últimos tempos, basicamente na sua gestão, a gente está vendo isso. Isso até deu um opa, né? Opa, então assim, eu acho que isso foi benéfico por um lado, ou seja, as pessoas falam assim, olha, ninguém mais está olhando, ninguém está deixando passar. Imagino que, por outro lado, as pessoas ficaram com raiva, ou seja, eu acho que as pessoas ficaram, algumas com medo, outras ficaram com raiva, algumas ficaram assim, não sei o que está acontecendo. E eu queria te falar assim, de onde que veio essa ideia? Não, agora chegou a hora, chega. Se a gente não... Quem que foi? O que foi isso? Bom, isso veio da cabeça do Denis e minha mesmo, tá? Que a gente está chegando no fundo do poço, né? Na cirurgia plástica, e isso eu vejo, principalmente na judicialização, tá? Se a gente não fizer uma medida o quanto urgente e não conversar com o juiz, desembargador e ministros, né? E no caso a ministra Nancy Andrighi é a maior, a que mais faz casos de erro médico, a gente vai sucumbir ao que aconteceu e acontece nos Estados Unidos, tá? Essa é uma visão que não é pessimista, é realista, tá? Então, assim, eu acho que foi o momento da gente tentar mudar alguma coisa e, principalmente, aí vem a função nossa dentro do CFM e do CODAME de mudar algumas coisas da publicidade médica, sim, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está buscando um banco de imagens para colocar como um banco de imagens oficial para os pacientes terem acesso a isso, de saber o que é uma cirurgia legal, o que é uma cirurgia média, o que é uma complicação. Como tem no site da Cidade Americana. A ASAPS tem. A ASAPS tem, exatamente. E eu acho que assim, é algo educador que demonstra boa fé para com o judiciário, os pacientes e o judiciário. Então, isso é a mudança que a gente está fazendo lá dentro do CFM. Porque eu observo também que existe uma confusão muito grande entre o paciente não gostar de um resultado que ele obteve e má praxis. São coisas totalmente diferentes, né? Às vezes ela imagina algo que não dá para alcançar, e aí ela acha que aquilo não ficou bom. E está perfeita a cirurgia. Essa sua visão é fantástica. Só que aí a gente entra novamente nas fotos de Instagram. Instagram e CDC, Código de Defesa do Consumidor. É isso. Você tá com a foto lá no McDonald's do Big Mac. O Big Mac chega um sanduíche pequenininho feio, o que você vai fazer? Pegar uma metralhadora, lembra aquele filme? Dia de Fúria. Dia de Fúria. O cara pega... Meu, mas é isso. Mas a gente brinca, é exatamente isso que eu vejo nos processos. O meu Big Mac... É o Dia de Fúria. Não tá desse jeito. Eu vou processar o médico, entendeu? Esse conceito tem que ser... E aí eu acho legal essa ideia, entendeu? Gente... Médico não é Deus. Eu não tenho como controlar a fisiologia do corpo da pessoa. Mas então, agora na jurisprudência, que a cirurgia plástica é uma cirurgia de fim, o que acontece? A paciente está certa. Pior que a paciente está certa. Não ficou aquele corpo desenhado como está apresentado na Essa coisa foto. do fim é complicada. Mas o que o Cataoca está falando é uma coisa que eu também concordo. Cá entre nós aqui estamos falando para médicos e pacientes, a gente tem que falar as coisas que a gente realmente acha e advoga sobre isso, mas eu acho que é assim. Vamos imaginar aqui alguns cenários. O Abel coloca em todo o Instagram dele pré e pós-operatório. Estamos imaginando esse cenário. Eu coloco também todos pré e pós-operatório. O Cataoca não põe nenhum pré e pós-operatório. Um paciente meu, ele tem mais direito de me, assim, entre aspas, me exigir um resultado semelhante com meus pré e pós-operatórios do que os pacientes do Cataoca.
Sim. Isso eu acho que eu não tenho dúvida Sem sobre dúvida. isso. Então eu acho que a gente, não sei se isso é possível, a gente dicotomizar a lei. Mas é isso que a gente a quer lei, o cara que coloca pré e pós, esse cara tá sujeito ao CDC. O cara que nunca pôs pré e pós, esse cara não tá sujeito ao CDC. Exatamente. Mas você sabe isso. E agora eu vou te perguntar, Maurício, e você falou com o assunto que é interessante. O que eu escuto, até de ex-alunos. Mas por que? Se o dentista pode colocar foto de pré e pós... Isso é uma coisa que realmente escuta-se bastante. Por Então, que a gente legal não que pode? você entrou nisso. Por quê? Toda semana eu faço um caso de dentista. Toda semana eu faço análise de um caso de dentista que coloca pré e pós ou que não coloca, mas que tá enquadrado também no CDC. Ou vocês acham que também eles não estão levando o nabo? Com certeza. É a mesma coisa. Com certeza. É a mesma coisa. Aí o pessoal fala, não, mas o dentista pode. O dentista não pode também. O cara que tá fazendo isso, ele tá agindo Agora, contra. Catauaca, uma coisa que a gente, assim, tá realmente na crista da onda, daqui a pouco as pessoas vão esquecer, mas teve um caso recente que chamou a atenção de todos nós, Sim. até na mídia Sim. internacional. A gente não vai, claro, dar nenhum tipo de personagem aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa. Do ponto de vista ético, ser, não tô falando isso, sua opinião, ser assim, ridículo, fazer postagens que são grosseiras, né, como vai ver, isso é antiético? Ou, assim, existe alguma coisa que... Porque assim, eu vi que além dessas postagens que realmente chamaram a atenção para todos nós, também colocou algumas postagens de pré e pós. Eu vi isso. Sim. Mas a postagem do ridículo, me perdoe a palavra, me perdoe, né, a personagem, mas assim... Isso é antiético? Essa é a minha dúvida, que eu fiquei bem na dúvida quando eu vi esse caso. Bom gosto e bom senso, todo mundo acha que tem, muitos não é não bem tem. assim. Exatamente, né? Então, concordo assim, plenamente. A parte de ser ridículo ou não ser ridículo, não cabe a gente julgar, isso tem instâncias superiores para Claro. ver, né? O que a gente não pode ter é a quebra do decoro da medicina, né? E a nossa premissa é o quê? Pelo menos aliviar a dor do paciente, ter uma compostura para com a nossa profissão. Eu não estou falando chegar naquele negócio do pedestal, não é nada disso, ninguém aqui é Deus. Mas é ter uma compostura para com a medicina, tá? Se o paciente, se o médico não tem isso, o CFM pode ter certeza que vai atrás. Eu tô dentro lá do CFM, Ou seja, o tô lá no decoro Codame, profissional... decoro profissional. A quebra de decoro profissional. Isso é uma coisa levada hoje a sério. Levado a sério. Tá. A segunda coisa é a periculosidade desse médico em prometer ou em fazer algum dano que seja irreparável para com o paciente, tá? Essa médica em questão, muitas coisas que ela colocava estavam meio fora daquilo que a literatura prega. Se você está fazendo algo que é imprudente ou imperito ou negligente, você pode causar um dano que seja um dano irreparável. Social. Porque isso tem uma amplitude social. Isso não é uma amplitude né, dela, só ir para os pacientes dela. O porquê dela. das interdições? As interdições acontecem aí, né? Nesse risco que pode gerar socialmente num dano irreparável. Mas você não acha que existe uma banalização muito grande desse enquadramento de imperícia, imprudência e negligência? Sim. Muitas vezes o cirurgião fez uma cirurgia dentro da técnica, uma técnica descrita, usou todos os cuidados, todas as premissas, e a paciente evoluiu com uma cicatriz hipertrófica, um queloide. Por isso que tem o laudo pericial, a importância do perito está em todas as esferas, tanto cíveis, criminais e éticas. Tem que ter um perito, né? A gente faz exatamente essa análise. Mas quando né? o perito é cirurgião plástico, ele é mais sensível a esse tipo de situação. Hoje o que a gente pede, que seja ou um perito cirurgião plástico ou um perito com título de especialista em perícia médica, né? Que ele tenha uma visão geral do que é uma perícia médica. E mesmo os peritos com título de especialista, eles pedem avaliação para o perito cirurgião plástico. Então, isso, cara... É condição sine qua non para você fazer uma boa análise, tá? Ô, Takata, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje no Codame, para quem não está sabendo, são as normas que regem a propaganda médica. Isso. No Codame hoje tá já o Instagram, o TikTok. Lógico. O TikTok já tá no Codame. Existe a palavra TikTok ou tá com mídia social? Não. As mídias sociais estão englobando tudo. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tem o WhatsApp que é de Mas tá relacionamento. lá, assim... Tá lá. Quer dizer, o médico pode ter um Instagram profissional, tipo, limpa aspiração, quantas mulheres? Então vamos lá. Isso pode. Eu vou fazer um spoiler agora, tá? A gente está participando de reuniões semanais dentro do CFM para mudanças de alguma coisa da publicidade. Cara, mais 2, 3 meses vai mudar. Tá? O Código de Ética Médica vai mudar através de algumas coisas, tá? Que a gente está participando, graças a Deus, vão ter algumas mudanças boas. Porém, a ridicularização, a banalização e a quebra de decoro da medicina, isso não vai acontecer. Se o colega acha que vai mudar o Código de Ética para ter isso,
Não vai acontecer. Esquece, tá? Concordo que algumas coisas é até engraçado. Eu acho que o cara quer seguidores. Se ele não tá quebrando o decoro, não vejo problema. Agora, quando o cara começa a mostrar partes de corpos e que teve um colega aí que começou a fazer malabarismo com seringa de lipoaspiração. Eu vi. Eu acho que o pessoal... Não, então, mas não é subjetivo isso, Catalca? não é bem subjetivo porque existe uma... Eu sei, é isso que a gente tá balizando. É isso que é importante. É exatamente isso que a gente tá tendo nas reuniões. Entre aspas, uma regra, né? Porque pra mim fazer malabarismo com seringa de gordura... pra mim é quebra de decoro. Pra você pode ser que não seja. Cara, desculpa, pode ser que não seja. Mas é falta de senso de eu sei, mas então, assim, bom senso e bom gosto, todo mundo acha que tem. O que a gente vai querer fazer? O que a gente vai querer fazer? Balizar isso daí, ter a regra clara, escrita. Meu irmão, se fizer isso, você tá na roça. É exatamente isso. Entendeu? Porque ter isso escrito, falar, no TikTok você fizer isso, mostrar a parte de corpo humano, cara, desculpa, você quebrou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor ou você é contra as mídias sociais? Totalmente a favor. Tá. Então vamos totalmente a favor. Vocês podem ver até pelas minhas mídias sociais. Isso chegar aí agora. Isso eu apareço em televisão toda semana. Isso é importante, olha lá. Toda semana. O Cataoca é um cara que tá sempre nas mídias sociais. Isso que eu ia falar agora. E isso é uma coisa que as pessoas já escutei. Falar, pô, o Cataoca não sai da TV e quer me podar. Quer dizer assim. Então, isso é mais um exemplo. Eu sou um grande defensor. Galera, eu sou um grande defensor de todas as mídias sociais e não propaganda, mas publicidade. O médico tem que aparecer. O cara que faz a coisa certa tem que aparecer. Não tá errado. Dentro da ética, com dentro todo da ética. Eu sigo você. Exatamente. E eu vejo você faz uma postagem quase que diária, todos os dias. Diária. E sempre esclarecendo dúvidas, falando. Agora, veja. Indiretamente, atrás de esclarecimento, sempre vem um seguidor, alguém que te acompanha, acaba gerando alguma coisa. Mas, Abel, a gente precisa disso. Então, quem não é visto não é lembrado, Catão. Cara, eu não acho nada de errado. Senão a Coca-Cola não ia fazer mais propaganda. Não, exatamente. Senão a Coca-Cola não ia fazer mais propaganda. Isso é não importante. Tem erro eu falo isso, gente. Eu não sou contra as mídias sociais. Exato. As mídias sociais estão aí, é uma arma poderosa, moderna. deve ser usada, mas com critérios. Não, a galera ética. me massacra por conta disso. Pô, você vai no Super Pop com a Luciana Gimenez. Quer programa mais terrível da televisão do que esse? Sim, realmente. Mas só que lá a gente fala outra parte da medicina, que é a medicina séria. Que não, e não é só isso, né? Melhor existe. estar você ou estar um médico ético do que estar mostrando foto de antes e depois. Sim. Então, isso que a galera, assim, os cirurgiões plásticos têm que entender. Mídia social, publicidade, todo mundo tem que fazer. E essa história de médico que vai dando aula no Instagram? Porque às vezes eu tenho aula todo dia. Aula de mama, aula de lipo, sempre falando, mostrando prótese. Olha aqui, por cima, por baixo, sutiã por dentro, sutiã... Entendeu? O que você pensa a respeito disso? Então, desde que o cara não quebre... Então, tem uns artigos que a gente tem que seguir. O primeiro deles é o 75, tá? Que é quanto ao sigilo médico. Se ele não quebra o sigilo de mostrar paciente e tal... E os artigos todos de 111 a 117, que é quanto publicidade médica, que é quebra mesmo de decoro, o cara fazer propaganda. Meu, se não tá dentro disso, faça. Que nem, pô, coloca a prótese de mama. Eu coloco uma prótese de mama que sei lá, eu faço uma técnica X. Legal, desde que você não fale que essa técnica é melhor, como os caras estão fazendo. Sim. Pô, eu faço a recuperação de 24 horas, tá? Fala que você faz. Não tem problema, mas não coloque que essa é a única técnica que Pelo vale. Amor de Deus. São coisas diferentes. Deixa eu falar uma coisa que a gente já encerrando, né? Já estamos chegando e passa rápido, né? Passa muito rápido. Só pra gente... Você está fazendo, com certeza, um projeto educacional. Porque, assim, muitas vezes as pessoas postam e muitas vezes não tem noção. Acho que a maioria tem noção, mas muitas vezes não tem noção. Não tem gente que não tem mesmo. O seu primeiro approach para quem faz uma postagem ou uma conduta não é a punição, é a educação. Todo mundo é notificado antes de punição. Quantas vezes notificado? Olha, pelo menos 4 vezes. Que isso é uma coisa interessante, né, Abel? Legal. Ou seja, não estamos ali só para dar tiro, né? Estamos ali para sai daí, sai daí, sai daí. Pra você fazer um processo sindicante, ser condenado no processo sindicante, passa um monte de coisas antes, entendeu? Por isso que eu falo, nós somos extremamente legalistas, tanto que não tem problema. Então toda vez que eu ver o nome de alguém na Plasticos é a revista da sociedade. Passou 4 meses no mínimo. Esse cara foi avisado várias vezes para parar com isso. 4 vezes no mínimo. 4 meses no mínimo. E a pergunta que não quer calar, tem mais alguém ali no limbo igual essa personagem anterior? Então as pessoas precisam tomar cuidado, que vai ter mais. Tem 2 aí que vão grande chance de ser expulso da sociedade, isso é quase certo, mas tem sanção disciplinar
pesada dentro do CREMESP. Abel, nós estamos encerrando por causa do tempo, né? Acho que a gente também não pode se alongar muito. A gente tinha muitas perguntas, né? Sim, A gente vai ter que convidar o Alexandre para outras vezes. Cara, quando vocês quiserem, meu. Porque é sempre uma delícia, né? Eu acho que esse assunto é um assunto que interessa pro médico, pro leigo. Pra todo mundo. Pra nós, né? Eu acho que essa troca de conhecimento. E você, hoje, sem sombra de dúvida, é a pessoa que está mais enfronhada, que mais está por dentro dessa situação e que com certeza, como disse o Piastri, deve ter muito voodoo rolando por aí. Já sofri até ameaça mesmo. Não, eu imagino. Mas eu acho que a sua assim, eu não tô aqui para ficar defendendo, nem, né? Mas eu acho que assim, a sociedade, ela por muito tempo foi encarada como um grande clube. Não que não deixa de ser um grande clube. Sim, é um grande clube. Sim. Mas eu acho que a sociedade também tem alguns momentos que ela precisa puxar um pouco de orelha. Não pode exagerar. Eu acho que a gente tem que educar mais do que punir. Isso é opinião minha, mas acho que quando você já educou, como você falou várias vezes, não houve nenhum tipo de... Porque todo mundo é passivo a erro. Sim. Eu sou... Todos nós somos passíveis a erro, mas eu quero que alguém venha lá e fale, Alexandre, por favor, não faça mais isso. E eu vou me esforçar ao máximo para não vocês repetir. Me conhecem. Eu escrevo pros caras. Pode falar o que for de mim, mas essa sensibilidade que tem, Cata, vou tirar. Amigo, você é o cara certo no lugar certo e na hora certa. E com a coragem certa. Porque eu vou falar pra você. Coragem. Não é fácil, não. Fazer o que você tá fazendo não é fácil. E pra terminar, Abel, 2 perguntas que a gente sempre termina com 2 perguntas. Primeiro, o que você se arrepende de ter feito na medicina que se você pudesse voltar o tempo atrás, você não faria? Putz, ter dado... Rápido, assim, não precisa... Um monte de plantão que eu dei na minha vida. Muito plantão, muito. Trabalhei demais. Que foi por dinheiro, não, esse foi por dinheiro durante muito tempo. Plantão de UTI, plantão de pronto-socorro. Me desgastei. Coisas que eu não faria hoje. E o que você pensa em fazer no futuro? Assim, uma perspectiva, uma projeção, um sonho seu médico, né? Não de vida, médico. Eu continuar com o que eu tô fazendo, que eu acho que eu tô no caminho certo, da plástica principalmente. E no futuro eu acho que eu vou me aposentar com perícia médica. E posso te falar uma coisa? Agora, você é ligado a serviço de ensino, né? E eu queria te fazer uma... Qual é o conselho, que dica você daria para esses cirurgiões recém-saídos da residência? Qual é a palavra-chave que você usaria para eles agora? Sucesso não é da hora do dia para noite, tá? Para você ter um sucesso em qualquer profissão, você tem que trabalhar demais, tem que estudar demais, vai levar um monte de bica para aí sim você tá no sucesso. Essa coisa é efêmera, né? Tem sucessos que são efêmeros, que são do dia para noite, mas também caem do dia para noite. Então, pessoal, estudem, trabalhem, esperem, vão vir, tá? Vai vir, vai demorar um pouco, mas vem. Só que não vai pelo caminho mais fácil, que o caminho mais fácil é o caminho que mais dá problema. Alguém já disse, né, que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. No dicionário, só. E paciência, a gente tem que ter paciência para colher. É isso aí. Alexandre, muito obrigado. Obrigado por você estar inaugurando o nosso podcast. Obrigado. Terminando aqui o episódio 2. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de deixar o like. Cara, obrigado. Adoro vocês aí, meu irmão. Adoro vocês. Quando precisar, obrigado, Alexandre. Certeza que a gente tá aqui. Obrigado pela força do nosso início do nosso canal. Obrigadíssimo, viu?